Hoje, a pequena cidade de Antelope, no norte do Oregon, é uma das muitas pequenas localidades nos Estados Unidos que podem muito bem desaparecer nas próximas décadas, com a população da cidade caindo abaixo de 50 e pouca esperança de crescimento futuro. Antelope é uma luz que se apaga. No entanto, na década de 1980, este foi o local de uma das mais notáveis histórias de gurus, cultos e extremismo febril que os Estados Unidos já viram. É uma história de devoção surpreendente, uma mini-cidade que surgiu do deserto com lutas de poder, batalhas eleitorais, tentativas de assassinato e até mesmo bioterrorismo. A ascensão e queda rápida de Raji Kurun é uma narrativa tão absurda, tão inacreditável, que é difícil acreditar que realmente aconteceu. Mas aconteceu, sem dúvida. Então, vamos mergulhar nisso. A história de hoje começa com um homem chamado Chandra Manjani, mais tarde conhecido como Bhagwan Shree Rajneesh. Ele nasceu em 1931 no estado de Madhya Pradesh, na Índia, um dos 11 irmãos. No entanto, ele viveu com seus avós desde o nascimento até os 8 anos. Bhagwan era um estudante talentoso, mas muitas vezes problemático na escola, um bom debatedor que, desde jovem, começou a se opor à religião organizada e, em vez disso, demonstrou um interesse aguçado em expandir a consciência, incluindo o controle da respiração, exercícios yogis, meditação, jejum e hipnose. Aos 21 anos, após estudar filosofia na universidade, ele teve uma epifania espiritual. Ele começou a viajar pela Índia, espalhando seu pensamento único, que incluía maior abertura para o sexo, uma mistura de capitalismo e socialismo descrita como ter o bolo e comê-lo também e desenvolvimento pessoal. Ele se tornou popular para muitos, mas profundamente impopular para outros, chamando Gandhi de reacionário massacrante que adorava a pobreza. Em 1974, Bhagwan e seus seguidores compraram uma propriedade em Pune e estabeleceram um ashram que eventualmente atrairia pessoas de todo o mundo. O ashram realizava uma variedade de seminários de ensino e sessões terapêuticas experimentais, muitas vezes envolvendo violência ou encontros sexuais entre os participantes. Não demorou muito para que a imprensa começasse a publicar histórias negativas sobre o que o guru do sexo, como chamavam Rajneesh, estava promovendo em Pune. Até o início dos anos 1980, o ashram estava cheio, com cerca de 30 mil visitantes passando por seus portões a cada ano. Isso, junto com uma Índia cada vez mais hostil que via as práticas de Rajneesh como quase hereges, levou Rajneesh a procurar uma propriedade fora da Índia. Em maio de 1980, um fundamentalista hindu chamado Avilil Stupe tentou matar Rajneesh. Isso foi o suficiente para que Rajneesh ordenasse à sua secretária, uma jovem chamada Ma Anand Sheela, que encontrasse uma propriedade fora da Índia. Poucos meses depois, ela voltou e anunciou que encontrou o local perfeito, o Big Mud Ranch, nos arredores da pequena cidade de Antelope, no Oregon. Antelope já era uma sombra do que era, uma cidade empoeirada com pouco acontecimento. No entanto, a propriedade escolhida por Sheela era vasta, com 64 mil acres, comprada por $5. Seguiu-se a chegada de seguidores de todo o mundo, construindo o que rapidamente se tornou uma mini-cidade surpreendentemente autossuficiente, inicialmente chamada de Rancho Rajneesh. Isso causou um choque na população local, principalmente composta por fazendeiros e pessoas com uma longa história na área. O conflito entre a pequena cidade conservadora e a comunidade religiosa que se originou na Índia explodiu, culminando em eventos dramáticos, incluindo uma tentativa de influenciar uma eleição do condado através de táticas questionáveis, como o transporte de pessoas sem teto para votar e um ataque de salmonela em restaurantes locais. Em setembro de 1985, Sheela e outros líderes deixaram abruptamente Rajneesh, e Rajneesh acusou Sheela de uma série de crimes, incluindo o ataque de salmonela. Uma investigação criminal foi iniciada, e Sheela foi eventualmente presa na Alemanha Ocidental e extraditada para os Estados Unidos, onde cumpriu uma sentença de prisão. Rajneesh, apesar de não ter sido diretamente implicado em muitos dos crimes, se declarou culpado de violações imigratórias e foi deportado. A comunidade de Rajneesh entrou em colapso até o final de outubro de 1985. Apesar dos acontecimentos dramáticos, muitos que viveram em Rajneesh falam sobre ela em termos positivos, descrevendo-a como uma utopia pacífica que mudou dramaticamente suas vidas para melhor. No entanto, a história deixou uma marca na pequena cidade de Antelope, que agora é novamente uma cidade tranquila com uma população de 37 pessoas, conforme o último censo de 2020. Passear por suas ruas pacíficas hoje em dia, seria difícil imaginar que este foi o cenário de uma das histórias mais extraordinárias na história dos Estados Unidos. Uma placa na agência postal é a única menção ao incidente,
dedicada àqueles da comunidade que resistiram e lembraram da invasão e ocupação de Rajneesh de 1981 a 1985, lembrando-nos de que, às vezes, a inação pode permitir a persistência do mal.